Bom dia, meninas. Consegui liberar um espaço aqui, então vamos lá. Resumo de Gênesis. Gênesis significa o início, o princípio. Primeiro livro do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento são os livros usados por Jesus e os seus discípulos, tá bom, meninas? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Antigo Testamento, que a gente só leu o Novo Testamento. Graças a Deus nós conseguimos concluir a leitura do Novo Testamento, porém eu sei que falta alguns diálogos para a gente poder entender mais, né? Mas esse ano aqui nosso propósito é ler a Bíblia toda, então nós vamos interagindo mais e aprendendo cada vez mais, tá bom? Então vamos lá. O Antigo Testamento é dividido em 4 partes ou blocos principais. Primeiro, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, tá bom? Segundo, são 12 livros históricos, desde Josué a Esther. Então, eles narram histórias, né? Que são Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Crônicas 1 e 2, Esdras, Neemias e Esther. No terceiro bloco, vem os livros poéticos, que são 5, de Jó a Cânticos dos Cânticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Quarto bloco são os livros proféticos, que são 17, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, divididos em 2 grandes grupos, profetas maiores e profetas menores. Esse quarto grupo ou quarto bloco, ele é dividido em 2 grandes grupos, denominados como profetas maiores e profetas menores, cujos adjetivos não quer dizer a importância e sim o tamanho do livro, tá bom? A divisão no Antigo Testamento, no ponto judaico, né? A Bíblia se chama Tanakh, acrônimo dado à Bíblia hebraica, que se divide em 3. Primeiro são os 5 primeiros livros, conhecidos como Torá, tá? Que são os livros de Moisés, né? Depois vem o segundo, que são os Nevi'im, os profetas, dividido em 2, que vem Nevi'im Rishonim, que são os primeiros profetas, e Nevi'im Aharonim, que são os profetas posteriores, tá bom? E o terceiro grupo são chamados de Ketuvim, que significa os escritos, classificados em 3 grupos. Primeiro, livros poéticos. Segundo, os rolos, né? Quem assiste os filmes aí vê eles desenrolando, vem aquele tipo pergaminho e tal. Esses aí são chamados de Hanesh Meglot, tá bom? Que são os escritos. E o terceiro grupo são dos livros históricos, tá bom? Os mesmos livros na Tanakh judaico ou na Bíblia hebraica é igual ao nosso Antigo Testamento. A diferença é a ordem. Gênesis em hebraico significa Breshit, que significa princípio. Dado pelos judeus porque era tradicional dar o nome aos livros conforme as primeiras palavras. Quem escreveu os Gênesis? Primeiro, baseado na tradição judaica, diz que foi Moisés, mas alguns falam que são vários autores anônimos e não Moisés. Gênesis trata-se de vários inícios, começos, princípios. Início do mundo, início da raça humana, início do pecado, início dos povos, início dos idiomas, início dos atos poderosos de Deus. Gênesis foi um livro muito criticado por causa da criação. Quando surge a teoria da evolução, o evolucionismo, compreender o mundo e a criação. Primeira forma de compreender vem do criacionismo. Resulta de uma ação direta de Deus, ou seja, você crê que Deus criou todas as coisas, tá bom? O evolucionismo
que é o universo teria, que são crenças, né, que o universo teria 14 bilhões de anos e que a Terra existe há 4,5 milhões de anos, com uma série de reações físico-químicas aleatórias ou naturais. Entende-se que toda forma de vida se desenvolveram a partir de um longo processo gradativo, a partir de formas primitivas e rudimentares. Essa é a teoria do evolucionismo, ou seja, a ciência, né? E tem também o evolucionismo teísta, que busca alinhar a teoria da evolução com a teoria do criacionista bíblico. Tenta conciliar, ou seja, quando nós conhecemos a história lá do Big Bang, né? Então, para a ciência, a Terra surgiu a partir dali, houve vida e tal, e que a gente veio dos Homo sapiens. Então, o que acontece? Na teoria criacionista, nessa evolução teísta, ele tenta juntar o que a ciência está tentando explicar com a teoria do criacionismo bíblico, né? Que sim, que houve o Big Bang, mas que aquele Big Bang que aconteceu foi quando Deus expulsou Satanás do céu e que ele caiu na terra, então houve essa explosão. É o que tenta conciliar o que o homem tenta tirar da criação de Deus, a explicação na Bíblia para isso. E eu creio que tudo foi Deus que criou, sim, com toda a certeza do meu coração. Não tem nem como a gente negar isso, né? Tanta maravilha, cada detalhe, é muita coisa pra gente dizer que foi só uma simples explosão. Os dias da criação, entende-se também que naquela época os dias da criação não foram 24 horas, foram longos períodos. O que a gente chama de um ano foram períodos, em um dia foi período longo. E a Bíblia também explica que para Deus um dia é como 1000 anos, né? Então aqui, ó, vamos continuar aqui, ó. Então, só para finalizar essa parte, o evolucionismo teísta tenta conciliar o criacionismo, que é a ciência explicando a criação, com o criacionismo bíblico, com a criação de Deus, tá bom? Duas grandes partes. O livro de Gênesis, ele é dividido em duas grandes partes, que ele vai do 1 ao 11 e do 12 ao 50. A primeira parte narra a criação, momentos remotos e período antigo. 1 e 2 narra a criação do mundo. Ali o capítulo 1 e 2, ele narra a criação do mundo. Os 3 primeiros dias, a gente pode observar que se trata dos lugares, né? Deus está criando ali os lugares, separando, criando céu, terra, separando o mar, as águas, colocando a porção seca. Então Deus está preparando os espaços. E já nos outros 3 dias, o Senhor habita a terra. O Senhor coloca vida, né, na terra. Gênesis 1. A criação narrada de forma geral e ampla, né? O primeiro capítulo ali. No capítulo 2 é uma forma específica e busca narrar a criação se concentrando no homem. Esse já é ali o capítulo 2. Vamos ver se esse aqui... Acho que esse aqui não é muito relevante. Aqui eu já vim aqui para... o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, né? Em hebraico se significa ruach, que é vento, soprou, ou espírito. Então ela ficou uma palavra chamada ruach Elohim, que é o Espírito de Deus pairava, tá bom? No capítulo 1, do 2 ao 6, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, plural, majestade, atributos. Então as pessoas falam assim, quem são esses aqui que o Senhor fala, façamos o homem à nossa imagem, né? Quem são esses que Deus fala assim?
Se fosse os anjos, existem muitas teorias, tá, meninas? Se fossem os anjos falando com eles, não seriam semelhantes aos homens, né? Porque os anjos são diferentes. A própria Bíblia descreve o anjo, né? Para não se referir à Trindade, nós cristãos acreditamos na Trindade. Então, por isso, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, um Deus em essência, mas que subsiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Imagem e semelhança. Visto que Deus é Espírito, não podemos dizer que é uma semelhança física. Deus é Espírito, mas sim intelectual, racional, criativa e social, tá bom? No capítulo 3, descreve a queda do homem no pecado. Colocou o homem no jardim e disse que toda árvore comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá. Ao desobedecerem, transgrediram, rompendo a comunhão. A desobediência entrou no mundo e contaminou não só o homem, como toda a terra. Então, vamos lá. Aqui, eu estava vendo um vídeo, não lembro o nome era um reverendo da igreja presbiteriana. Ele falando aqui, quando a gente lê sobre... Deixa eu pegar aqui a Bíblia, aqui, ó. É que eu queria fazer isso aqui com a Bíblia com vocês depois. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher. Aqui já está uma chavezinha aqui. Ela perguntou à mulher se toda a criação, né, se o homem ele foi criado imagem e semelhança de Deus, intelectual, o homem pensa, o homem falava, mas os animais não, né? Então a gente já vê aqui que essa cobra era diferente, né? Assim, ele explicou pra gente, achei bem interessante. Essa cobra era diferente, já tinha algo errado aí, porque ela tava conversando, né? Ela tava induzindo ali, né? Achei muito interessante esse reverendo falar isso, porque a gente não, ela ali não fala de Satanás já, né? Só fala lá. Então a gente meio que fica pensando assim, pô, a serpente era só uma cobra? Talvez ela poderia estar possuída por Satanás, né? Então, é isso. Vamos lá. Desobedecer. E ali no 3:15, já vai falando que a semente da mulher, nós cristãos cremos que ali o Senhor já falava da vinda de Jesus, né? Vamos lá olhar o 3:15. 3:14. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará. Pó comerá todos os dias da sua vida, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.